Bom dia, eu vou falar, se espero que estejam a ouvir, apesar de nós aqui no microfone perto. Como para mim estar aqui a representar o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja, que muitas vezes não pode aqui estar hoje presente, que pode estar presente numa outra reunião, e queria então, naturalmente, começar por dar as boas-vindas e agradecer também a vossa disponibilidade para estar aqui connosco, nesta casa. É naturalmente nossa missão, nosso desejo este tipo de colaborações com as atividades locais, regionais, nacionais, e este evento em particular também é enquadrado num protocolo que existe entre o Instituto Politécnico e a própria Universidade da República, a quem quero também, em especial, agradecer a disponibilidade e a vontade de estar aqui presente e colaborar de alguma forma também connosco. Estes protocolos, em particular, por vezes caem um pouco adormecem um pouco, ou até mesmo caem algum esquecimento, portanto é bom ver que este nosso protocolo em particular, que a Procuradoria está aqui a ter um caso concreto de concretização. Infelizmente para mim, com alguma pena minha, porque enquanto, apesar de leigo nestas matérias sobre ciência informática e sou pai, e esta temática até me interessaria, mas infelizmente eu não vou poder estar presente, porque eu já deixar aqui as minhas desculpas por esse facto. E terminar simplesmente agradecendo a todos e desejando uma ótima manhã de trabalhos, que julgo que será só amanhã, até a hora do almoço. Portanto, muito obrigado pela vossa presença e sejam bem-vindos agora e no futuro, quando quiserem, estes eventos aqui. Estamos sempre disponíveis para nos apoiar da melhor forma possível. Muito obrigado, então. Muito obrigado, Sr. Professor. Bom dia a todos. Bem-vindos a esta sessão sobre crimes contra crianças na internet. Obrigado por estarem presentes. Alguns vieram de longe, com certeza, e embora seja fácil chegar a fazer a viagem. Obrigado também ao Instituto Politécnico de Beja. Temos, de facto, um protocolo, mas os protocolos funcionem ou não funcionem, dependem de quem os executa de um lado e do outro, e o Instituto Politécnico de Beja, além de institucionalmente ter um protocolo connosco, é sempre muito simpático com a Procuradoria-Geral da República e torna-se sempre muito mais fácil fazer as coisas, e este colóquio vai ser com certeza um bom exemplo disso. Obrigado ao Laboratório Binet, o laboratório que é o nosso ponto de contacto aqui, e obrigado ao meu pessoal amigo professor Manuel Maceno, que tem dinamizado aqui as nossas atividades de cibercriminalidade e cibersegurança e que foi o grande dinamizador deste colóquio aqui em Beja. Cumprimentos especiais também, depois dos cumprimentos aos presentes, cumprimentos especiais também para aqueles que, pela câmara da internet, nos possam estar a seguir noutros sítios. A notícia que temos é que provavelmente estaremos a ser seguidos por magistrados do Ministério Público em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde e no Brasil. Para eles um cumprimento especial, para eles um abraço muito cordial. Muito obrigado por estarem a seguir também e esperamos que esta sessão chegue em boas condições técnicas e possam desfrutar dela. Uma breve palavra apenas de introdução sobre esta sessão e sobre o Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral para que o colóquio fique enquadrado. O Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral coordena a nível nacional as atividades da magistratura do Ministério Público em matérias de cibercriminalidade e detenção de prova digital. Não é um gabinete operacional, portanto não fazemos investigações concretas, mas desenvolvemos coordenação e formação neste setor. Encontrarão mais informação na página da Procuradoria-Geral da República. O ecrã que tenho agora aqui por trás é a página institucional na internet da Procuradoria-Geral da República. Tem uma chamada, para aqueles que estão presentes na sala podem ver, quem está online não vai conseguir ver porque o ecrã é muito pequenino, mas tem uma entrada que diz, mais ou menos sobre a direita, por cima, que diz cibercrime. Carregando aí, entram numa área especialmente vocacionada para o cibercrime, para a informação sobre o cibercrime, enquanto informação do gabinete e não só sobre cibercrime, para aqueles que estejam magistrados do Ministério Público, e alguns há aqui presentes, e porventura também online. E, a propósito, esqueci-me de cumprimentar em particular, e saudar muito em particular, os nossos colegas das ilhas, pelas restrições orçamentais que o país tem e que são mais conhecidas e que eu não refiro mais a partir deste ponto, porque toda a gente as conhece. Não temos capacidade financeira para fazer uma ação destas nas ilhas e desenvolvemos este esquema tecnológico
que tão simpaticamente o Instituto Politécnico de Beja nos facilita, desenvolvemos também a pensar nos colegas das ilhas, para os colegas das ilhas dos Açores e da Madeira, um coordenamento particular também. Bom, para os colegas mestrados no Ministério Público, há informação adicional sobre cibercrime no nosso sistema de informação interno, o SINP. O SINP tem uma área, quem está presente pode ver no ecrã, tem uma área, e é a área dos SINP temáticos, carregando aí entra cenário do cibercrime, onde encontra informação específica sobre a nossa atividade e sobre ferramentas desta atividade. E uma última palavra para vos referir o plano de ação sobre crimes contra crianças na internet. Um plano de ação que a Procuradoria-Geral lançou em outubro último, portanto em outubro de 2013, e que tem vindo a desenvolver várias atividades, nas quais se insere precisamente, entre outras, portanto, este colóquio, que é o quarto de uma série de 4 colóquios nos vários distritos judiciais. Já fizemos colóquios para Lisboa em Almada, para o Distrito de Coimbra em Figueira da Foz e para o Distrito do Porto em Ponte Lima, e agora para o Distrito de Évora em Beja, é o último desta primeira série de colóquios sobre crimes contra crianças na internet, que é, que é um dos tipos de atividade que se insere neste plano de ação mais vasto, que pretende sensibilizar a estrutura do Ministério Público, mas também sensibilizar a comunidade em geral para esta problemática. E para pensar na comunidade, e em particular na comunidade escolar, a Procuradoria-Geral da República emitiu uma brochura, que é a brochura que tem agora no ecrã, online também se está a ver, embora em tamanho pequenino, em www.pgr.pt. Está disponível uma brochura que tem desenhos de crianças de escolas várias de Lisboa e tem textos do Sr. Procurador-Geral e do Gabinete de Cibercrime, e que é uma brochura dirigida à população escolar, que tem em vista, não tem em vista alertar... Isto terá ligado o microfone, é que tinha algum filho dizendo que não consegue ouvir. Bom. Não está bom. Não estava. Não está bom. Eu sugeria que voltasse pelo menos a cumprimentar os colegas das ilhas. Pronto. Bom, então vamos cumprimentar os colegas das ilhas e não só. Este esquema tecnológico para a internet foi feito a pensar nos colegas das ilhas, evidentemente, mas não só, também nos nossos colegas de mestrado no Ministério Público da CPLP e, como dizia antes, para a sala e não para a internet, peço desculpa. Temos notícia de que há colegas nossos a assistir em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde e no Brasil. A todos eles um cumprimento especial, um cordial abraço, e passava ao resto da sessão, que é isso que importa, porque a minha parte aqui era apenas de introdução, e temos para começar a sessão uma comunicação da nossa colega doutora Carolina Helena Costa, que trabalha em Évora, no Diabo de Évora, é procuradora do Diabo de Évora, e vai trazer-nos aqui uma abordagem à perspectiva criminal das atividades criminais contra crianças na internet, pois há também a perspectiva da proteção de crianças e jovens, que será trazida pela doutora Helena Gonçalves. Vamos a apresentação. Muito bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite para estar aqui nesta sessão de sensibilização, especialmente ao Gabinete do Cibercrime da Procuradoria, na pessoa do Dr. Pedro Verdelho, aqui à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja. Como o Dr. Pedro Verdelho já disse, eu chamo Carolina Berranda Costa e sou Procuradora Adjunta no Diabo de Évora. A minha experiência não é imensa, mas da experiência que tenho e do contacto que tenho tido com este tipo de criminalidade, dá para perceber que é um tipo de criminalidade com cada vez mais relevância hoje em dia, e é um tema que muito me interessa. Ia começar por dizer que, de facto, nos últimos anos, e de uma forma bastante veloz, a internet tornou-se omnipresente na vida de cada um e com mais relevância ainda na vida dos jovens e crianças, quer como ferramenta de investigação, de estudo, de trabalhos, tendo em conta as exigências, as cada vez maiores exigências e exigências de eficiência e de rapidez que são impostas às crianças, mas também através de plataformas de comunicação com os outros de uma forma cada vez mais global, como o Skype, o WhatsApp, o Facebook e inúmeros outros canais de conversa e contacto social. Vivemos num mundo em que a palavra do ano
introduzida em dicionários por toda a parte é a palavra selfie, que é aquela maneira de tirar fotografias a nós próprios para imediatamente publicarmos na internet, e em que o comportamento de alinhamento normal nos adolescentes se estendeu a toda a população através daqueles comportamentos de estar sempre ao telemóvel, nas redes sociais, e em que não há comunicação com ninguém. As crianças e os jovens estão permanentemente ligados à internet, quer em casa, quer na rua, através dos telemóveis, e esta é a forma como comunicam com os seus amigos e como se dão a conhecer ao mundo, com sucessivos uploads de fotografias de si mesmos, com os seus grupos de amigos, nos sítios que frequentam, na escola, com a família, partilhando os seus gostos, as suas moradas, números de telefone e e-mails. Esta exposição exacerbada faz com que a toda a hora consigamos saber com quem estamos, onde estão, quando, os seus gostos, os amigos e os contactos. O que faz com que a internet seja o terreno ideal, anónimo e sem regras para a ocorrência de abusos, quer por predadores adultos, quer por outras crianças e jovens, quer somente através da exposição destas crianças a conteúdos nocivos ou mesmo a crimes, ainda que não cometidos contra os próprios. Falando agora especificamente do enquadramento penal destas atividades criminais contra as crianças perpetradas através da internet, podemos distinguir essencialmente dois grandes tipos que estão aqui expostos. Por um lado, os crimes cometidos entre crianças e entre jovens, que são conhecidos no meio escolar pelo menos como bullying, e que com esta ferramenta de internet podemos chamar de cyberbullying. Este cyberbullying é efetuado através de injúrias, difamações, destruição de caráter, por exemplo, entre colegas de escola, e através das redes sociais como o Facebook. Pode também ser perpetrado através do tomar ou hijacking de contas e perfis de redes sociais de outras crianças e jovens, obtendo as passwords e o acesso total às contas de umas e de outras, para assim, desta maneira, as ridicularizar, fazendo-se passar por esses colegas e demonstrando comportamentos prejudiciais à sua imagem. Outra forma de cyberbullying acontece usando as redes sociais e os canais de chat como veículos dos crimes de ameaça e de coação. Em relação ao segundo grupo de crimes contra a autodeterminação sexual de menores, estes crimes são maioritariamente cometidos por adultos e é um tipo de crime obviamente existente antes da criação da internet, mas que encontrou neste mundo virtual o espaço de recreio ideal, na medida em que suscita e potencia novas formas criminais e novas formas de praticar antigos crimes. Nesta área, os chatrooms, como o Messenger, e principalmente as redes sociais, criadas como plataformas de comunicação que aparentemente são inofensivas e que simplesmente facilitam a comunicação com outras pessoas, funcionam como autênticas salas de exposição de potenciais vítimas para este tipo de criminosos, cujo perfil, que já é geralmente cobarde, privilegia estes suportes informáticos anónimos e sem regras. Quanto a este segundo tipo de criminalidade, a criminalidade contra a autodeterminação sexual de menores, praticada através da internet, temos em vigor em Portugal estes diplomas, sendo que alguns deles estiveram na base da criação do tipo legal do artigo 176 do Código Penal, de pornografia de menores. A Convenção de Lanzarote, de 25 de novembro de 2007, que Portugal ratificou e está em vigor desde dezembro de 2012. As obrigações decorrentes desta Convenção estão em boa parte consagradas na nossa ordem jurídica. No entanto, algumas das disposições não foram transpostas, as quais já referirei de seguida. Depois temos ainda a Decisão Quadro 2004/68/JAI do Conselho, que foi substituída, entretanto, pela Diretiva 2011/93
é o de 13 de dezembro de 2011 e que trata da luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e pornografia infantil. Temos ainda a Aliança Global contra o Abuso Sexual Online, de Bruxelas, de 2012, e a Convenção sobre o Cibercrime do Conselho da Europa, de Budapeste. Em relação, especificamente, à Convenção de Lanzarote, convém frisar que nesta, como tinha dito anteriormente, nesta Convenção foram propostas outras criminalizações que não foram adotadas na nossa ordem interna, como estes 3 exemplos do artigo 20, número 1, 21 e o 23. O acesso consciente doloso através de tecnologias de comunicação e de informação, a pornografia de menores. O assistir consciente doloso de espetáculos pornográficos envolvendo menor. Na minha opinião, esta punição, a punição deste tipo de comportamento, teria alguma justificação do ponto de vista do dano provocado no bem jurídico em causa, porque o simples visionamento deste tipo de espetáculos pornográficos envolvendo menores provoca já algum perigo, porque quanto mais procura houver deste tipo de material, quanto mais visualizações houver, maior o incentivo para a criação do material que acontece com os abusos sexuais de crianças. E, por fim, a conduta do grooming, do artigo 23. O grooming consiste, basicamente, na abordagem de crianças para fins sexuais através de um aliciamento do género do comportamento do stalking. Ou seja, um adulto propõe de forma dolosa, através das tecnologias de informação e de comunicação da internet, um encontro com uma criança para nesse encontro cometer abusos como os constantes do artigo 171 do nosso Código Penal ou para cometer o crime de pornografia do artigo 176, desde que essa proposta venha a ser seguida de atos materiais que visem o encontro. Aqui, especialmente, mais do que nos outros 2 tipos que não foram adotados, está especialmente patente o meio privilegiado que é a internet para chegar às crianças, em que os predadores, fazendo-se valer das fragilidades e as vulnerabilidades das crianças e dos jovens e fazendo-se valer do anonimato, tentam chegar a elas por meio destas conversas astuciosas. Em relação a esta última conduta, também seria relevante ponderar a sua punição, uma vez que é um comportamento bastante comum e que normalmente leva a outro tipo de atuações mais perigosas. Através deste tipo de conduta, os adultos conquistam a confiança das crianças para, por exemplo, depois obter fotografias delas em fato de banho ou nuas ou situações normais, ou filmá-las através das webcams no decurso dessas conversas, ou mesmo marcar encontros com as crianças. Temos depois aquele segundo diploma desta diretiva, que basicamente harmoniza na União Europeia a criminalização do abuso sexual e da exploração sexual de crianças e pornografia infantil, estabelece sanções mínimas, medidas de combate à pornografia infantil por via eletrónica e turismo sexual, propõe a inibição de pedófilos já condenados do exercício de atividades profissionais com contactos regulares com crianças, prevê 4 categorias de crimes a penalizar: abusos sexuais, exploração sexual, pornografia infantil e o aliciamento de crianças por via eletrónica para fins sexuais. Prevê ainda a punição de pessoas coletivas, se o crime for praticado em seu benefício por dirigente, e prevê circunstâncias agravantes. De seguida, queria falar um bocadinho, mas em relação a esta matéria, de certeza que será muito melhor explanada pela Sra. Inspetora da Polícia Judiciária, Paula Silva, mas em relação à aquisição da prova eletrónica neste tipo de crimes, temos 4 instrumentos legislativos ao nosso dispor: o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei nº 32 de 2008, 17 de julho, e a Lei do Cibercrime.
esta lei número 32, 2008, 17 de julho, como todos sabemos, regula a conservação e transmissão de dados de tráfico e localização para a detecção e repressão de crimes graves. Crimes graves são terrorismo, sequestro, rapto e criminalidade violenta, que está definida, por sua vez, no artigo 1ª linha G do Código de Processo Penal, que são as condutas que dolosamente se dirigirem contra a vida, integridade física ou liberdade de pessoas e forem punidas com pena de prisão de máximo igual ou superior a 5 anos. Da leitura deste requisito, podemos ver que ficam de fora do alcance ou da possibilidade de investigação os crimes que estão elencados, que é a importunação sexual de crianças, de dependentes, atos sexuais com adolescentes e 2 tipos de pornografia de menores previstos nas alíneas C e D do número 1 do artigo 176 e a linha B do número 1 do mesmo artigo. Assim sendo, a investigação criminal está impedida de aceder a dados relacionados com a atividade conexa com o ciberespaço, porque este tipo de crimes não excede a punição dos 5 anos de prisão. Temos depois a lei do cibercrime, que é aplicável a crimes previstos na lei do cibercrime, a crimes cometidos por meio de sistema informático e a crimes que exijam a recolha de provas em suporte eletrónico, desde que não contrarie o regime da lei 32 de 2008. Em relação à investigação deste tipo de criminalidade, de crimes cometidos contra crianças através da internet, será relevante focar algumas questões. A primeira tem a ver com a relevância na determinação dos IPs. Em relação às IPs, qualquer dispositivo que comunique através da internet tem que estar associado a um endereço IP. Este endereço permite a localização do computador a que ele está associado e, havendo informação de um IP no processo, de um endereço ou de uma página, podemos recorrer a serviços gratuitos disponíveis na internet, com sites como IP Address ou Central Ops, para obter os titulares desses mesmos endereços. Existem também ferramentas disponíveis que permitem localizar geograficamente estas páginas, não só os titulares, mas a localização geográfica. Depois de identificada a empresa e a entidade titular do IP, é solicitada a informação sobre a pessoa titular da conta, ou seja, a pessoa que naquela data e hora usou aquele IP, existindo, neste caso, os formulários efetuados no Gabinete de Cibercrime para obter estas informações. Uma segunda questão é das buscas e apreensões de dados digitais, que uma vez mais provavelmente será melhor abordar de seguida. Mas só algumas notas. É necessário cuidar no planeamento deste tipo de buscas para que se mantenha a integridade dos dados a recolher, ou seja, idealmente, nem sempre é possível, mas idealmente, no caso de ser previsível a apreensão deste tipo de prova digital, deve ser garantido atempadamente a presença de um perito informático forense designado no processo que, com as ferramentas necessárias, quer de hardware, quer de software, garantirão a integridade dos dados no decorrer da apreensão e a cadeia de custódia. Depois, mantendo esta cadeia de custódia da prova, será necessário extrair os elementos probatórios dos suportes digitais com o objetivo de definir aquelas perguntas costumeiras de o quê, quem, quando e como. Uma outra questão neste tipo de crimes, mais especificamente nos crimes de pornografia, tem a ver com a prova da idade da vítima, ou seja, não tendo a identificação das crianças que estão retratadas nestas filmagens, nestas filmagens de pornografia de menores, não sendo possível aceder aos seus assentos de nascimento, que é o normal, pode ser feita uma perícia com recurso a um parecer médico-legal elaborado pelo INML, que se vão reportar à escala dos estadios de Tanner, que consiste na definição dos estadios de desenvolvimento pubertário
para assim definir a idade das vítimas. Depois, por último, gostaria de referir aqui a cooperação que existe hoje em dia entre organizações e o combate à exploração sexual de crianças no ciberespaço. Cada vez mais têm sido feitas denúncias por organizações não governamentais às autoridades judiciárias e aos órgãos de polícia criminal, que estas organizações basicamente monitorizam este tipo de sites e as comunicações entre e-mails para detectar a transferência de conteúdo pornográfico. Temos como exemplo algumas organizações, como a Terre des Hommes, que é uma organização holandesa, ou a NCMSC dos Estados Unidos, que é o Centro Nacional de Crianças Exploradas e Desaparecidas. Gostaria de apresentar de seguida aqui um vídeo de uma destas organizações, que é a Terre des Hommes, que criou uma espécie de um holograma de uma criança de 10 anos, fazendo com que ela converse com adultos na internet, e desta forma esta organização identificou em 2 meses, mais ou menos, mais de 1000 adultos que tinham conversas de conteúdo pornográfico com estas crianças e que pagavam para que essas conversas existissem. Mas pronto, eu vou passar agora o link. My name is Sweetie. I'm 10 years old. I live in the Philippines. Every day, I have to sit in front of the webcam and talk to men, just like tens of thousands of other kids. The men ask me to take off my clothes. They undress. They play with themselves. They want me to play with myself. As soon as I go online, they come to me. 10, 100, every hour. So many. But what they don't know, I'm not real. I'm a computer model, made piece by piece to track down these men who do this. Webcam child sex tourism is a new phenomenon that's spreading like an epidemic. Men from rich countries pay children in poor countries to perform sexual acts in front of webcams. These crimes happen tens of thousands of times a day. But with a novel approach, we can stop this. We are Terre des Hommes, the Netherlands, and we fight child exploitation. Children we are dealing with, they suffer from depression, they suffer from anxiety, they suffer from aggression. They have no idea about normal relationships. They have no idea about sexuality. And what makes it worse is that it's on the increase. And therefore, we have shifted our attention to the demand side. If nothing is being done about the source of the problem, this phenomenon will only increase even further. The UN and the FBI estimate that 750,000 pedophiles are online at any given moment. We estimate that tens of thousands of kids, some of them only 6 years old, are abused behind cams in the Philippines alone. But instead of hundreds of thousands of convictions, we could only find 6 men who've ever been charged. It appears that these kids don't go to the police, and these crimes are extremely difficult to prove. The only way to stop predators is to patrol the websites where they commit these crimes, and to catch them in the act. And so we did. To investigate this problem, we go undercover posing as a 10-year-old Filipino girl on public chat rooms. The moment that you log in and you identify yourself as a young girl from the Philippines, they swarm at you. It happens extremely fast. 3, 4, 5, 6. Do you like to wear your bra? Hello. Hi, honey, can we talk? Hey, are you... I'm 36, okay?
There's too many. It's overwhelming the computer. It's too many guys trying to chat. The predators feel safe and anonymous. They use fake names, live far away, and can pay with untraceable prepaid credit cards you can buy anywhere. They don't have to travel to countries like the Philippines to abuse children. Nothing is stopping them. Most of them come from wealthier countries. And people who approach us see that we're 10, and then we always remind them that we're 10 years old. They contact kids on dating sites, social networks, and public chat rooms. We have men who are going online, finding these girls, virtually raping them, and then turn off their computer again and they go to work as if nothing happened. All of the men want us to turn on our webcam. So to maintain our cover and to catch more predators, we're bringing Sweetie to life. Sweetie is a computer model who looks and moves like a real girl. We capture the movements of a real person and apply them to Sweetie. Then, we use an application to control her every move. I'm not real. Men think she's sitting in front of a webcam in the Philippines, but actually, she's operated by Ter de Zon from a warehouse in the capital of the Netherlands, Amsterdam. While Sweetie is chatting, we track down the men. Using bits of information they give us, we identify them with Google, Facebook, and other sources. Without hacking their computers, we collect their names, addresses, phone numbers, pictures, and video footage. In just 2 months, we identified the first 1,000 predators. And on November 4th, we handed over their dossiers to Interpol. If catching them is so easy, webcam child sex tourism can be stopped. Now we need your signature to convince governments to catch the other hundreds of thousands of predators. Thanks to the UN, webcam child sex tourism is a crime almost everywhere. What we need now is proactive policing. Well, the laws need to be enforced, that's the first question. There is absolutely a prohibition in international law, and penalties will be very serious. With the extension of the internet, with the decreasing prices of the internet, it will get more and more accessible, not just for the western part of this globe, but also for the developing world, which means that there will be more victims, there will be more children exposed to this phenomenon. Help us stop webcam child sex tourism and protect the kids behind cams. Proactive investigation is the only way to catch these men. With your signature and our research, we can pressure all national governments to act. If we can trace 1,000 men in just 2 months, police forces can trace more than 100,000 a year. Sign the petition now. Please sign the petition now and share it on Facebook and Twitter. Aqui em Portugal não temos notícia de terem sido enviados estes dossiês, mas de facto, como foi dito aqui no vídeo, a identificação destes mais de 1000 homens foram então entregues à Interpol para depois ser feita a investigação. Em Portugal não existem dados estatísticos quanto a este fenómeno dos crimes cometidos contra crianças através da internet, nomeadamente os de natureza sexual. No entanto, existem estes dados corrigidos e tratados pela Polícia Judiciária, onde podemos aqui ver que, em relação à participação geral de crimes sexuais, a mesma diminuiu de 2010 para 2011, mas no que toca especificamente aos crimes contra as crianças, o homicídio, pornografia de menores e abusos sexuais de crianças, adolescentes e dependentes,
houve um aumento de 2010 para 2011, pelo menos. E estes números que aqui estão não identificam o número de vítimas por caso. Por exemplo, nos crimes de pornografia contra menores, por vezes são dezenas e dezenas de vítimas só numa queixa, só num inquérito. De seguida, queria fazer uma análise rápida, não sei quanto mais tempo é que tenho, mas uma análise de alguns processos pendentes ou fins que pude recolher aqui no distrito de Évora. Em primeiro lugar, um caso de ameaças, coação e pornografia de menor. Este caso teve início com uma queixa-crime apresentada pela mãe de uma menor de 15 anos contra um ex-namorado da sua filha pela prática no início de crimes de injúria e de ameaça agravada, cometidos através do envio de mensagens escritas. No decurso da investigação, nomeadamente através das declarações da menor, foi possível apurar que ela estava também a ser alvo de coação por parte do seu ex-namorado para que não terminasse o relacionamento com ele, caso contrário, este iria divulgar imagens que tinha dela despida, a que tinha tido acesso por outro jovem. Assim, este outro jovem, este primeiro indivíduo, o A, tinha-se desentendido com um outro ex-namorado desta menor e que, para que os desentendimentos cessassem, sugeriu à menor que esta se despisse em frente a uma webcam até ficar nua e acariciar-se de diversas maneiras, nos seios, órgãos genitais, para que ele pudesse filmar através do Messenger. Esta situação aconteceu repetidas vezes e em pelo menos 3 dessas ocasiões este rapaz, sem o conhecimento e autorização da menor, gravou as sessões no computador. A certa altura, a menor ofendida começou a namorar com o B, que era conhecido deste A, tendo este A enviado os tais 3 vídeos com as sessões que tinha gravado da ofendida nua. O B gravou também, por sua vez, estes vídeos no seu computador e começou, a partir dessa altura, a pressioná-la, dizendo que tinha que deixar de falar com os amigos, tinha que deixá-lo envolver-se com outras raparigas sem dizer nada e, por diversas vezes, quando ela quis acabar o relacionamento, dizia-lhe de ver o que é que vais fazer, tenho os teus vídeos, vou publicá-los, etc. O A acabou por ser acusado e condenado pela prática de um crime de pornografia de menores e o B também foi acusado e condenado pela prática de um crime de pornografia de menores, quer pela transmissão, quer pela detenção e gravação dos vídeos no computador. Aqui foi bastante relevante a perícia efetuada pela PJ porque era necessário determinar as datas exatas em que os vídeos foram gravados, em que os vídeos foram gravados no computador, a data em que foram transmitidos pelo Messenger, porque em relação a algumas destas condutas havia a questão da imputabilidade dos arguidos. E, portanto, foi relevante aqui, depois de terem sido apreendidos os portáteis, os discos e as penas dos arguidos em buscas domiciliárias, com a análise da perícia informática realizada pela PJ, foi possível determinar com exatidão estas datas. Queria só referir aqui mais um caso, pelo menos, um caso de pornografia de menores que depois não deu grande resultado, porque este processo teve início com uma informação de uma organização das autoridades luxemburguesas que procederam ao encerramento de 2 páginas de internet nas quais eram disponibilizadas imagens relativas ao abuso sexual de crianças entre os 5 e os 14 anos. Foram identificados diversos endereços IP por estas autoridades luxemburguesas, os respectivos logs, ou seja, os acessos às páginas, e os carregados selecionados das imagens. Um desses IPs era português. Foi feita uma busca domiciliária à residência do titular deste IP e foi apreendido e pesquisado diverso material informático, CDs, DVDs, computadores, portáteis, telemóveis, Playstation, discos externos e pregos.
Depois de feita a pesquisa informática do conteúdo deste material, com vista a apurar se ele possuía armazenados estes conteúdos, o Ministério Público autorizou a criação dos mesmos, nos termos do artigo 16, número 1 da Lei do Cibercrime, e por se prever estarem em causa elementos suscetíveis de revelar dados pessoais ou íntimos, que podiam pôr em causa a privacidade do arguidor de terceiros, foi solicitada a elaboração de relatório intercalar e a apresentação dos autos para que se promovesse a junção destes elementos pela Juiz de Instrução Criminal nos termos do artigo 16, número 1 e 3 da Lei do Cibercrime e 167 do Código de Processo Penal. No entanto, da análise deste material foi possível concluir que o suspeito acedia à pornografia normal de adultos e que um dia abriu involuntariamente material pornográfico de menores, ou seja, através daquelas janelas pop-up que abrem automaticamente e que o redirecionaram para páginas diferentes. Ou seja, foi possível apurar isto através da perícia, porque de facto estas janelas tinham apenas alguns segundos que apareciam e eram logo fechadas pelo suspeito. No entanto, só com estes pequenos segundos foram logo referenciadas pelas autoridades luxemburguesas. Queria muito rapidamente falar também só de outro processo, que é o chamado processo do Facebook, que teve origem com diversas denúncias efetuadas por pais de menores entre os 10 e os 14 anos, dando conta de um indivíduo com uma página de Facebook com uma fotografia de um jovem, mas uma fotografia que provavelmente é retirada de um filme, e que na sua página partilhou fotografias que estavam já publicadas em páginas das próprias menores ou dos pais. Quando partilha, faz comentários de teor sexual, ordinário, simplesmente referindo: olhem este peito, ou olhem este rabo, qualquer coisa assim. Efetuado um pedido de informação sobre os dados desta conta de Facebook em causa e dos IPs de acesso ou de criação da página, o Facebook, através dos formulários agora disponibilizados pelo Gabinete de Cibercrime, o Facebook recusou-se a fornecer os dados, dizendo que era uma jurisdição internacional e, como tal, era necessária uma carta rogatória. E pronto, e o processo está mais ou menos nesta fase em que estamos à espera destes dados, através da carta rogatória. Pronto, para concluir, queria só dizer que os crimes cometidos contra crianças através da internet são um fenómeno crescente em todo o mundo, e as ferramentas que a internet oferece para cometer este tipo de crimes são inúmeras, são através das redes sociais, chats, sites comerciais, outro tipo de sites, webcams, etc. E é um meio que não tem regras, não tem transparência, não tem fronteiras e em que os crimes ocorrem de uma forma quase instantânea, pela falta de formalismos e pelo recato dos ambientes onde estão os agentes, pelo anonimato que este tipo de plataforma oferece e que é ideal para este tipo de criminalidade caracterizada pela sua cobardia. Os mais jovens, movidos pela curiosidade, necessidade de pertença, de afirmação, sendo especialmente vulneráveis, vão partilhando os seus dados, todos e mais alguns, o que torna com que estes meios sejam a plataforma mesmo ideal para a escolha das vítimas, das potenciais vítimas. A investigação deste tipo de crime deverá ser facilitada pela legislação e através da cooperação entre autoridades de investigação criminal e organizações privadas, como aqui pude demonstrar, e através do fomento cada vez mais destes protocolos, como os formulários que foram efetuados através de protocolos do Gabinete de Cibercrime com instituições como o Facebook e o Hotmail, para que este tipo de informação seja obtido de forma mais rápida e sem necessidade a cartas rogatórias e outros instrumentos mais morosos. Obrigada.